Estamos aqui para mais um Viva Talks e hoje a nossa pauta é um tanto diferente, sem convidados não menos especiais do que nós que já estamos aqui na mesa, né? Mas hoje a gente quer falar sobre perengues no marketing. Quem nunca? Quem nunca passou por alguns perengues no marketing? E eu estou aqui com a minha colega Andréia Munari, uma profissional que trabalha já comigo de longa data, tá? E a gente já passou por algumas coisas juntas, outras não, mas tem muita história aqui para contar. E o legal da gente falar sobre perengues é justamente a gente entender o que rolou, como a gente desenrolou e se foi bem ou se foi mal. E tá tudo bem, sem julgamentos, tá? Nesse momento, sem julgamentos. Mas a ideia é a gente trazer um pouco de conteúdo que é o que realmente muitas pessoas, empresas, profissionais, no dia a dia, a gente passa mesmo. Infelizmente, a vida não é um morango, não é um mar de rosas. Então, a gente tem alguns desafios nesse processo. A gente quer contar para vocês algumas histórias, alguns perengues que a gente passou aqui na Viva Talks. É isso, são algumas saias justas, né? Que a gente passa, às vezes tem resolução, às vezes a gente só fecha o olho e finge que nada aconteceu e bola para frente, né? Mas você tem muito mais que eu sei. Será? Acho que sim. Ainda vai ter muita coisa para acontecer, sempre tem. Mas então tá, Andréia, eu quero compartilhar com você um primeiro perengue. Gente, eu listei perengues aqui, tá? São alguns, né? Alguns, eu vou me basear nos dela. Eu listei. Mas assim, teve um perengue que me marcou muito na minha carreira profissional no atendimento ao cliente, que foi uma coisa que eu fiz por muitos anos, assim, tá? Na área do marketing. E teve uma empresa em especial que era em outro município, havia um deslocamento para que isso acontecesse. E essa empresa ela era formada por alguns sócios. E estes sócios eram da mesma família, tá? Eram da mesma família. E nós começamos a reunião de alinhamento, definir pautas, entrega de relatório, aquela prestação de contas. E essa família tinha uma intimidade muito grande, né? Mesmo com estranhos, mesmo com pessoas de estranhos, fora. porque não era só eu que estava ali na mesa, tá? Era pessoas do time também. E aí começou as cutucadas, né? As alfinetadas. Aquelas indiretas de família. Gente, o negócio ficou tão acalorado, Andréia, que eles começaram a brigar na reunião. E se eu não me engano, foi a segunda ou terceira visita que eu estava fazendo na empresa e foi muito embaraçoso, muito embaraçoso. E eles começaram a discutir, eram em 3 familiares, um tentando intermediar, pedindo desculpas o tempo todo, e outros 2 se atacando mais veemente assim na reunião. Foi bem constrangedor. Isso já tinha acontecido numa primeira reunião, e eu fingi, né, fiz a egípcia, como dizem, e permaneci, né, calada na reunião. E numa segunda reunião, num segundo encontro, aconteceu de novo, mas aí mais acalorado ainda. Meu sangue não é de barata. Eu levantei e saí da reunião, falando tchau para os demais da equipe que estava ali na mesa, menos para os sócios proprietários, e saí da reunião e fui embora. E cheguei no escritório decidida de que eu não atenderia mais esse perfil de cliente, eu não atenderia mais este cliente em específico. E aí a gente já trabalhava juntas, né, Andréia? Eu lembro que e aí, sobrou... Andréia, como é que foi a resolução disso? Enfim, né? A resolução foi que tu não atendeu. E quem que atendeu? Eu passei a atender esse cliente, né? Aí você jogou a bola para mim. E pro Jean, que tá aqui nos bastidores, tá? Porque ele me ajudou a atender esse cliente, né, Jean? Mas olha só, vocês deram continuidade. Então, assim, talvez não foi a melhor solução naquele momento, mas uma coisa que a gente percebe também que tudo são perfis, né? Perfis de empresas, perfis dos sócios também, e perfis de pessoas também do atendimento, profissionais do marketing que vão lá e fazer o atendimento. Então, nem sempre a gente acerta muito bem. Eu confesso que eu fiz a minha tentativa,
Mas aquele perfil de cliente não se adaptou ao meu perfil de trabalho e talvez vice-versa. Mas enfim, que eu passei o abacaxi para você e você descascou bem, Andréia. Mas é mais ou menos também. Assim, tivemos que fazer alguns alinhamentos. Nunca mais teve reunião com os 3 sócios. Não? Não, então. não. Foi uma exigência, porque eu não ia conseguir. Eu acho que eu ia ficar chateada, ia ficar brava, ia ter uma úlcera, mas eu não consigo. E funcionou. E tá tudo bem. Eu já sou mais o perfil, assim, de bater boca, talvez, possa dizer. Não sou tanto mais hoje em dia, mas já tive uma história, assim, de um cliente uma vez. A gente foi fazer um vídeo, era um vídeo bem importante para a empresa dele. E aí, né, quando a gente estava fazendo, tinha produtora, tinha o pessoal da empresa ali, né, umas pessoas que eram importantes na empresa estavam na sala e a assessoria da própria empresa estava na sala. E quando a gente começou a fazer o vídeo, né, o cara da produtora começou a fazer, eu percebi que a camisa dele estava desalinhada, não estava sentado adequadamente, né, na cadeira. Aí eu falei, ô, fulano, né, só um pouquinho, vamos ajeitar aqui, vamos, né. Era um vídeo importante, então ele tinha que ter uma voz mais amistosa. Daí eu falei, tenta falar mais amistoso. E aí eu era a única mulher na sala. Só tinha homens na sala. E ele meio que quis, né? Ai, tu tá muito mandona, tá mandando demais. E eu tava de TPM, sabe? Ixi. Aí eu não aguentei e olhei para ele e falei assim, ô fulano, você me paga para cuidar da logo da tua empresa, do marketing da tua empresa. Hoje você é a cara da empresa. Então eu vou sim dizer como você tem que falar, a fechar o botão da camisa. Agora, se você não quer isso, eu me retiro e você grava de qualquer jeito, mas não me cobre resultado. Aí ficou um silêncio, sabe? Porque você deve ter passado situações como essa quando a gente é a única mulher numa sala. Uhum. E aí ele ficou um momento constrangedor, o cara da produtora ficou meio sem jeito. Eu falei, não, para mim tudo bem. Eu me retiro, eu não falo mais nada. Aí ele, não, André, tá tudo certo, não, pode falar. É brincadeira. É brincadeira. Sempre é. Mas assim, ó, atendi essa empresa depois de bastante tempo e nunca mais ele falou comigo desse jeito. E assim, ó, isso é uma coisa que é engraçado, né? Eu não sei se acontece com os homens que fazem marketing também, mas comigo aconteceu várias vezes situações assim, de quando eu estou apresentando, principalmente empresas que têm diretoria, sabe? Que é mais que uma pessoa que dá a palavra final, deles meio que tentarem se impor, né? E aí a gente fica nessa, ai, será que eu estou sendo grossa? Será que eu tenho que me impor? Depois, é claro, eu saí de lá, o trajeto até a empresa, eu fiquei morrendo de medo que ele tivesse ligado e eu estaria demitida, né? Mas tá tudo certo, eu trabalhei mais alguns anos. Seguimos. Mas não é sempre que a gente sai por cima. Muitas vezes acontece e a gente aprende no processo, né, Andréia? Mas muitas vezes a gente sai por baixo também. Eu tive uma situação de um cliente que eu atendi e fui apresentar uma campanha de um projeto muito grande, muito importante, se não o principal. E o fato foi que eles odiaram a campanha. Eles odiaram a campanha. E eles não tiveram medo de dizer isso, assim. Eu estava assim, com um telão fazendo a apresentação. E aí, como você disse, né, empresas que têm diretoria, geralmente formada por homens mais velhos, né? E aí estava todo mundo sentado ali. E quando eu terminei de apresentar a campanha, coloquei todo o meu entusiasmo, né, que eu entendia que era o ápice, que eu estava dando o melhor, porque é o que a gente busca fazer quando a gente apresenta as campanhas. Gente, choveu crítica, e eu lembro que foi bem no início da minha carreira no marketing, e eu fiquei muito embaraçada com a situação, eu não sabia responder, eu não tinha argumentos, e assim, eu saí realmente por baixo. Eles odiaram e eu abaixei a cabeça falando que sim, a gente iria pedir refação de tudo, mas o fato foi que não se tratava somente de refazer a campanha ou o retrabalho de você, mas o ataque, sabe? A forma como isso se dá. Cara, eu saí de lá chorando demais.
Eu lembro que foi uma das poucas vezes que eu chorei em uma reunião com o cliente. Você chorou Eu com ele? chorei, eu não me aguentei. Eu chorei. Quando estava se encerrando a reunião, eu não consegui me segurar mais, eu já estava assim, no limite, e eu comecei a chorar, e aí eu saí da reunião, voltei para o escritório chorando muito, porque eu lembro que eles me tiraram assim, realmente eles me tiraram do eixo, e foi logo no início, a gente não tem muito argumento, eu fui sozinha, tá? Então, eram pessoas já de diretoria, como você disse, pessoas mais velhas. E eu sinto muito disso, Andréia, sabe? Conforme você se posiciona diante de uma apresentação, diante de um trabalho que você vai fazer, isso interfere muito também no resultado final e de como essa abordagem vai ser. Então, assim, naquele momento, como teve momentos que eu fiquei ali, firme, sabe? Tem que se posicionar, né? Isso, com argumentos. Mas teve momentos também que eu fui ficando pequenininha na frente do cliente. Eu fui me encolhendo a ponto de, sim, de chorar na frente do cliente. Então, assim, a gente a gente refez, depois teve um resultado muito legal. Eu atendi esse projeto por muitos anos na sequência disso. Então, foi legal, né? Eu entendo que eu tive também o meu voto de confiança, porque por muitas outras vezes esse cliente voltou a me ouvir e eu aprendi muito no processo e eu cresci. Mas não se engane achando que a gente acerta sempre ou que a gente sai por cima sempre. Muitas vezes a gente erra, a gente apanha, né? A gente sofre, mas são processos difíceis, mas que fazem a gente crescer E também. quando a gente está começando, é mais difícil, né? Muito Porque mais. a gente se põe muito em xeque. Ai, será que eu estou fazendo certo? Será que eu não estou fazendo certo? Se cobra muito, Muito. né? Tu sabe que tem um episódio que não aconteceu comigo e não comigo, sabe? Também numa reunião de apresentação de projeto super importante, mas sabe quando culmina com assim, tu tem que apresentar um projeto importante, grande para a empresa, mas tá em renovação de contrato e a aprovação daquele projeto significa a renovação do contrato. Aí fomos para apresentar esse projeto, fomos eu e mais algumas pessoas da equipe. Eu já conhecia, já lidava, né, com esse cliente há algum tempo, mas era a primeira vez que os meus colegas iam comigo. E aí, justamente pela questão, né, os meus colegas tinham uma capacidade técnica maior, mas não tinham a capacidade, não é capacidade, mas assim, aquela destreza de lidar com clientes, sabe? Que eu tinha. E aí a gente levou, né, essa equipe, e aí o cliente também começou a falar mal do projeto. Assim, o projeto, ali, nós explicando, o cliente interrompeu, né, a fala do meu colega e começou a questionar, mas começou a questionar, assim, grosseiramente, para falar bem a verdade. E aí o meu colega não conseguia, porque ele estava falando mal do trabalho dele. E ele não conseguiu lidar com as emoções. E ele começou a bater boca com o cliente, mas bater boca mesmo, sabe? Falou que o cliente não sabia o que ele estava falando, que aquilo não cabia, que o que ele estava. E aí foi uma situação engraçada, mas na hora foi tensa. Porque tava o cliente, eu e o meu colega. E eu tava no meio deles dois. E eles batendo boca, sabe? E aí todo o resto do pessoal da equipe, da empresa, ao redor da mesa, ninguém falava nada. E eu pensava, meu Deus, será que eu falo? Será que eu não falo? Será que eu falo? Será que eu não falo? Não sabia, e eu só pensava, meu Deus, se não for aprovado, não vai ser renovado o contrato, e era um cliente importante. Aí, de repente, eu só coloquei a mão em cima da mão do meu colega, olhei para o cliente e falei assim, você tem razão. Então, assim, pode deixar. Eu não sei como eu tirei calma, porque eu não sou muito também calma, né? Mas assim, comecei a falar tudo e eu não gosto de bajular ninguém. Mas naquele momento eu senti que se eu falasse alguma coisa que fosse mais agressiva, ia explodir. E aí eu apertava a mão do meu colega para ele ficar quieto, para ele não falar, e eu ia falando com o cliente, ele foi se acalmando, foi se acalmando. Aí no final eu falei assim,
nós nem vamos continuar a apresentação. Eu venho aqui semana que vem, te reapresento, uma coisa totalmente diferente, totalmente nova. Não tinha a menor ideia do que nós ia fazer, né? Porque aquela tinha sido a nossa melhor ideia. Mas, enfim, quando nós saímos de lá, eu só olhei para o meu colega assim e falei, cara, como é que você teve coragem de falar tudo isso? Porque um cliente importante, tu tem noção que tu pode ter encerrado um contrato? Aí ele falou, ai, André, eu não aguentei, eu tive que falar. Eu falei, tá bom, fala outra hora. Mas, assim, são situações... Por que eu me orgulhei de mim? Porque, normalmente, eu teria... Assim, eu também não gosto quando falam do projeto, né? Então, eu teria também falado algumas coisas, né? Mas, ao mesmo tempo, eu consegui manter a serenidade e acalmar o cliente. Ele estava bem nervoso. E acalmar o nosso colega na época, né? O meu colega na época. E foi bem... eu me senti orgulhosa depois de mim, sabe? E depois, na outra semana, eu voltei lá, realmente, apresentei, daí fui sozinha, ninguém foi comigo. E não teve diretoria, não teve, né, outras pessoas, estava eu, o cliente e o marketing dele apenas. Não foi em sala de reunião, nada, e o projeto foi aprovado sem nenhuma alteração, sabe? Eu fiquei orgulhosa, mas ao mesmo tempo eu pensei, cara, como machuca a gente, né? Quando fala, que nem você falou, você perdeu o controle. Claro, você estava no início, mas às vezes a gente tem anos de experiência e quando alguém fala alguma coisa, a gente dói, né? Uhum. Incomoda, incomoda. E às vezes não são só as pessoas. Eu quero comentar um outro perrengue que a gente teve aqui na Viva mesmo, quando iniciou a Viva. Só para a gente encerrar já, vou contar, vou fechar com esse. Mas, então, quando nós iniciamos o projeto da Viva, eu iniciei o projeto pensando em ensinar as pessoas a fazerem o marketing, tá? Que é uma coisa que a gente vem fazendo desde o ano passado para cá. E eu saí com esse projeto muito maduro em mim, com a certeza de que realmente nós estaríamos entrando no mercado, eu naquele momento sozinha, né? Mas eu estaria entrando no mercado para ensinar as empresas e as pessoas que estavam buscando fazer o marketing dos negócios delas, por si só, sem a necessidade de contratar profissionais, muitas vezes profissionais caros, empresas caras, para aquela demanda, né? Para aquela situação, para aquela empresa. E olha só, foi em janeiro de 2020. Em março, nós tivemos, né, o Lockdown. Exatamente, do Covid-19, a pandemia. Então, o meu objetivo lá naquele início era reunir pessoas numa sala de aula e ensinar marketing, que é o que a gente faz hoje. Tá? E aí eu vi meu sonho, meu projeto, minha meta desmoronar. Não só o meu, mas o de muita gente, que era um projeto de trabalho. E com o Covid acontecendo ao longo do ano, eu tive que rapidamente me adaptar ao mercado. E olha só o perrengue, né? Mas foi nesse momento também que as coisas aconteceram de uma forma totalmente diferente do que eu imaginei, do que eu planejei, mas mesmo assim deu certo. Com o lockdown, né, acontecendo e toda aquela situação, né, as pessoas tendo que fechar as portas, literalmente, elas buscaram muito mais a internet para comercializar os seus produtos e não caírem no esquecimento. E aí, então, muitas empresas começaram a me acionar para pedir ajuda nesse sentido. Então, eu voltei novamente para o operacional. A minha intenção era entrar num mercado de educação e rapidamente eu tive que mudar. Em 3 meses, mudei toda a ideia, né, o projeto, e eu passei a executar o marketing. E lá no começo foi uma loucura, porque aí, assim, eu sempre tive muito mais habilidade com planejamento, com estratégia, redação, alguma coisa. Mas, cara, layout, entendeu? Edição de vídeo... Não tinha. Eu via os colegas fazer, né? A gente via fazer em cursos e tudo mais. Mas aí é aquela eu presa, né? Uhum. E na eu presa você faz tudo. Eu fiquei 1 ano fazendo isso, porque depois, em 2021, a gente continuava ainda muito nesse cenário. Eu também ministrava aulas em outra instituição e era tudo online, nada presencial. E o meu projeto não dava para começar.
E aí eu aprendi, cara, meu Deus, eu aprendi a fazer layout. Não tenho muito orgulho, mas resolvia, tá? Aprendi a editar vídeos também, não tenho muito orgulho, mas resolvia. E a gente foi se adaptando conforme aquela necessidade pontual que o cliente tinha e a gente foi crescendo nesse sentido. E olha só, né? 4 anos depois da Viva no mercado é que a gente está retomando um projeto que era lá do início. Então, foi um perrengue no sentido de que, caramba, e agora? O que é que eu faço? E a gente teve que se ajustar no mercado, e muito rapidamente. Não só eu, mas muitas empresas passaram por essa fase, 2020, 2021, 2022. A gente viu muitas empresas realmente crescerem absurdamente, mas eu vi muita empresa fechar a porta. Foi um momento também que eu entrei no mercado da consultoria. Então, a gente já estava dando início às consultorias e eu entrei nesse mercado no formato online. Eu entrei no mercado de instrutoria, que são as palestras, também no formato online depois. Então, meu processo ele foi inverso. Eu comecei no online e depois eu vim pro presencial. E a gente viu muita empresa relutando, sabe? Relutando de que não precisava disso. E, infelizmente, essas foram a maioria das empresas que fecharam as portas. E ainda existe, né? Muito. Ainda existe muita empresa que não acredita no digital, né? O que a gente mais ouve, principalmente empresas até mais antigas, ai, mas eu já vivi 20, 30 anos sem isso, não é agora que eu vou precisar. Quando, na verdade, a gente tem que se adaptar ao mercado, né? A gente tem que se adaptar ao consumidor. Hoje, o consumidor, a maioria, pesquisa digital, né? Se você não está aí, você não... E essa forma de se adaptar é importante, né? Então, como pessoa, né? Em situações de perrengue numa reunião ou não, e como empresa, né? Você teve que se adaptar lá no início, e todo dia a gente tem que se adaptar de novo, né? Cada novo cliente é uma adaptação, sempre novas adaptações, né? Nas tarefas, nas entregas, na equipe, é tudo. Por isso eu digo, perrengue é uma coisa que todo mundo passa e a gente tem muita história para contar, mas o legal é você olhar para trás e aprender com isso. Tá? Às vezes ri, às vezes não tem muito aprendizado para tirar e tá tudo bem, mas a gente entender como é que a gente pode fazer daquilo algo melhor. Essa é a ideia. Nessa, eu chorei, né? Nessa reunião eu chorei. O que eu fiz que eu posso melhorar na próxima reunião, Na né? próxima eu vou armada. Ah, não. Por Dá favor, vontade, dá. Mas a gente não vai. Não vamos sair nas manchetes dos jornais. Gente, então esses foram alguns perrengues que eu e a Andréia aqui compartilhamos com vocês. E a gente convida vocês para também compartilharem alguns perrengues conosco aí nas mídias da Viva, que nós estaremos falando um pouco sobre isso e outros conteúdos mais aqui na Viva Talks. Agradecer pela companhia de mesa, Andréia. De mesa, de escritório, de trabalho, de perrengue. Tá? Obrigada por isso. E é isso, pessoal. Por enquanto, a gente deixa estes perrengues, mas num próximo episódio, talvez a gente traga mais alguns feitos aí, né? Obrigada.